A paz do Senhor Jesus, eu irei compartilhar com todos um texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, de número 103, do versículo 1 até o versículo de número 3, que diz o seguinte: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, este salmo é um convite ao louvor, um convite à adoração ao Senhor nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele tem realizado. A palavra de Deus, em muitas passagens bíblicas, nos convida a louvar ao Senhor, a ser grato ao Senhor e manifestar essa gratidão através do louvor. No Salmo de número 150, no verso 6, a palavra de Deus nos diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. O apóstolo Paulo, ele nos convida a bendizer, a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E aqui no Salmo de número 103, a palavra de Deus nos convida a glorificar, a bendizer o Senhor nosso Deus, e ela nos dá alguns motivos para isso. Logicamente que no Salmo 103 não estão relatados todos os motivos, porque são muitos, mas existe pelo menos dois motivos que já é o suficiente. O salmista diz: Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí no verso 3, ele diz: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Perdão e cura. Dois motivos maravilhosos, dois motivos que são suficientes para nos levar à gratidão e à adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a mesma palavra nos ensina em 1 João capítulo 1, versículo 9, que quando nós confessamos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos motivos para louvar, para bendizer o nome do Senhor, porque através dele os nossos pecados, que são muitos e seriam, vamos dizer, impossíveis de serem remidos, de serem perdoados pelos esforços humanos, mas através da bondade de Deus, através da misericórdia de Deus, eles são perdoados. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 43, tem uma palavra maravilhosa para as nossas vidas. A palavra de Deus diz: a este dão testemunho
todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia! Todos os que creem em Jesus, independente de quem seja, independente de qual pecado cometeu, todos, a palavra de Deus, ela é universal, ela inclui a todos. Todos os que creem receberão o perdão dos seus pecados através do nome de Jesus. Então nós temos realmente motivos para bendizer ao Senhor nosso Deus. Aquilo que era impossível ao homem fazer, aquilo que era impossível à humanidade fazer, o Senhor Deus fez e está fazendo através do nome de Jesus, através do sacrifício vicário de Jesus, através da obra realizada por Jesus. Observe, ninguém teria condições de comprar o perdão dos seus pecados, ninguém teria condições de anular por suas obras, por seus esforços humanos, os seus pecados. Mas Jesus perdoa e perdoa através do poderoso nome que ele tem. Nós somos perdoados pelo poder do nome de Jesus, pela obra realizada na cruz do Calvário por Jesus. No Salmo de número 49, o verso 6 em diante, a palavra de Deus diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda, ou seja, aqueles que confiam nas suas riquezas e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, porque a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Aqui está falando daqueles que confiam nas suas riquezas, naqueles que confiam no seu dinheiro, nas suas posses. Tudo bem, é importante e é bacana, é bom possuir, é bom ter. E às vezes a pessoa que tem, ele pode até mesmo ajudar alguém. Porém, as riquezas, as posses, ela ajuda o ser humano no campo material da vida. Mas no campo espiritual, somente Jesus pode, através do seu nome, através do seu sangue, perdoar os nossos pecados. Por isso, querido irmão, vamos bendizer ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, porque como diz o salmista, é Ele quem perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, é Ele quem nos purifica. E o salmista continua dizendo, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Eu termino esta meditação aqui dizendo que existe dois tipos de enfermidade que assola a humanidade: a enfermidade física e a enfermidade espiritual. A enfermidade física, muitas das vezes, a ciência consegue resolver. A enfermidade física, por mais que ela seja solucionada, por mais que a pessoa alcance a cura, quer através da ciência, quer através de um milagre, a enfermidade física passa. A enfermidade física, ela tem um período em que ela vai iniciar, mas tem um período também em que ela vai terminar. E a sua influência sobre a vida da pessoa vai terminar. Vai chegar um momento que vai terminar. Porém, existe a enfermidade espiritual. E essa enfermidade a ciência não cura. Essa enfermidade, ela, se não for curada por Deus, se não for curada por Jesus Cristo, se não for resolvida por Jesus Cristo, ela não passa. E a sua influência sobre a vida daquela pessoa não termina. Tem muitas pessoas que viveram a vida toda enferma na área espiritual e hoje, infelizmente, estão na eternidade sofrendo as consequências da sua enfermidade não curada por Deus. E não curada
Não porque o Senhor Deus não quisesse curar. O Senhor Deus deseja curar a todos. O Senhor Deus deseja que todos tenham vida e vida com abundância, conforme nos ensina Jesus lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10. Mas às vezes o Senhor Deus, ele deseja curar, ele deseja sarar as nossas enfermidades espirituais, mas às vezes a pessoa não quer aceitar o remédio, não quer aceitar a ação do Senhor Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, o Senhor Deus, ele diz que ele é aquele que nos sara, ou seja, ele é aquele que nos cura das nossas enfermidades. E eu falo uma coisa para os irmãos, talvez pode ter alguém que não vá concordar comigo, mas eu penso que a maioria vai. Eu digo uma coisa para os irmãos, é muito mais importante receber a cura para as enfermidades espirituais, é muito mais importante ser curado por Deus na área espiritual, na alma, no espírito, do que fisicamente. Por quê? Porque um dia nós iremos partir desta terra, quer com saúde, quer sem saúde. Agora, espiritualmente falando, quando nós nos lançamos aos braços de Jesus, quando nós confiamos em Jesus como médico dos médicos e deixamos ele nos tratar espiritualmente falando, quando nós somos curados, bendito seja Deus, quando nós temos a nossa enfermidade curada por Jesus Cristo, aí a nossa vida espiritual e a nossa eternidade vai ser diferente. Vai ser diferente. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, versículo 17, ele disse que os sãos não necessitam de médico, mas sim aqueles que estão doentes, e que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, aqui nesta passagem bíblica, Jesus está falando da enfermidade espiritual. Jesus está falando da enfermidade da alma. Ele veio para nos curar. Mas observe que aqui existe uma distinção entre aqueles que supostamente seriam sãos e aqueles que supostamente seriam doentes. Mas esta distinção, ela é uma distinção que é feita pelo homem. Às vezes a pessoa é religiosa, às vezes a pessoa é praticante de uma religião e ele pensa que está são, e ele imagina que está são, quando na verdade ele está doente. Mas quando a pessoa reconhece a sua enfermidade, a sua doença espiritual, o seu pecado, a sua fraqueza, e ele se entrega aos cuidados de Jesus, aí há condições de Jesus sarar, de Jesus curar, de Jesus restaurar a vida desta pessoa, porque ele veio para fazer isso. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, ele mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos, os quebrantados de coração. Enviou-me a curar. Então Jesus veio para isso. Querido irmão, querido amigo, louvemos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Ele tem perdoado os nossos pecados e tem curado, tem sarado a nossa alma. Observe que no Salmo de número 103, o salmista está falando com a sua alma. Ele não está falando com o seu corpo. É lógico, nós temos inúmeras passagens e milhares, talvez milhões de exemplos de pessoas que foram curadas por Jesus fisicamente. Temos passagem na Bíblia, temos exemplos. Nós mesmos somos exemplos disso e conhecemos pessoas que também foram curadas, mas aqui, no Salmo 103, Jesus está falando com o salmista, aliás, está falando com a sua própria alma. Então aqui está relacionado à alma, está relacionado às coisas espirituais. Querido irmão, querido amigo, que o Senhor nosso Deus venha nos conceder saúde espiritual. Do que adianta o homem ter saúde física
e ser um doente espiritualmente falando. Que o Senhor, nosso Deus, venha nos abençoar, venha nos ajudar a ter gratidão por Ele. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe a sua vida. Que o Senhor, nosso Deus, te dê condições de ser grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós, por tudo quanto Ele tem feito pela sua vida, por sua família. Deus tem nos abençoado. A Ele seja para todo sempre a honra, a glória, a majestade e o poder. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.